E nós vamos essa noite ouvir a voz do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 4. Aleluias. Quantos acharam, digam amém. 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos falar sobre família nessa noite, respeitando o tema do propósito. Nós vamos falar sobre uma mulher que teve um encontro pessoal com Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado como esta mulher estava, mas que ela teve um encontro pessoal com Deus. E toda aquela que tem um encontro com Deus, ele sempre recebe de Deus milagres. 2 Reis capítulo 4 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio os credores a levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que tens eu de fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, pague as tuas dívidas, e tu e os teus filhos vivei do resto. E a igreja diz amém. Podeis assentar. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, eu encontro uma história que chama muito a minha atenção. Uma mulher que a Bíblia não menciona o seu nome, não dá ênfase à sua origem, mas relata a situação que esta mulher se encontrava. Ela acabara de perder o seu marido, ela acabara de perder o seu esposo. Tudo leva a crer que esse homem morreu de forma repentina. Não era alguém que talvez estava em tratamento. Muito provável que foi um acidente, algo do tipo, porque pegou esta mulher despreparada, desprevenida. Diz a palavra do Senhor que agora esta mulher, ela tem 2 filhos. Não bastasse a dor do luto de ter que enterrar o seu esposo, o texto nos leva a crer que era o provedor da casa, que era o alicerce da família. O texto também deixa bem claro que ele era um homem que servia a Deus, porque lá na frente ela vai dizer que era um servo de Eliseu. Isso mostra que ele era talvez um levita da casa, talvez ele era um diácono da casa, mas ele era alguém que tinha funções dentro da casa de Israel. Essa mulher agora acaba de enterrar o seu marido, e quem é que bate na sua porta no dia seguinte? Os credores. As pessoas que ela devia
E talvez ela conta toda a história. Olha, acabei de enterrar o meu esposo ontem. Ele era o provedor da casa. Ele trabalhava para Eliseu. Ele trabalhava no templo. Ele ficava 24 horas servindo a Deus. E de lá ele trazia o sustento. E eu não tenho como te pagar. Os credores olham e dizem: então vamos levar os seus filhos como pagamento. Tornaremos eles escravos. A dívida está paga. Imagine agora, pastor, acabou de enterrar o esposo, agora está prestes a perder os filhos. Essa mulher, ela entra em pânico. Essa mulher, ela está num fogo cruzado, ela está diante de uma situação para ela irreversível. Talvez aqueles homens vão embora, deixa esse recado, o pânico toma conta desta mulher. O que ontem era uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida de lutas e vitórias, agora torna-se uma vida que essa mulher, de um dia para a noite, ou de uma semana para outra, ela ficará sozinha, sem esposo e sem filhos, sabendo que eles se tornarão escravos. Então agora ela tem uma ideia genial, uma ideia que aparentemente vai resolver o seu problema. O princípio da ideia daquela mulher é fantástica, a execução melhor ainda. Ela tem uma ideia, ela diz: espera aí, meu esposo trabalhava para Eliseu, e eu entendo um pouco das coisas. Ele trabalhava para Eliseu, ele tinha um salário. Todo homem que morre trabalhando para alguém, ele tem direito a uma indenização, ao mercúrio, a uma aposentadoria, a um auxílio. Vou ter com ele. Vou colocar uma roupa velha nos meus filhos. Vou fazer cara de pedinte de esmola, de carente, de sedento. E quando chegarmos lá, vamos se apresentar a Eliseu e vamos impressioná-lo. Quando ele olhar para nós, meus 2 filhos, cabelo todo bagunçado, roupa suja, eu chorando, ele logo vai se compadecer e vai dizer: não, vou resolver o teu problema e as minhas dívidas serão pagas. Assim ela pensa, assim ela faz, ela vai ter com o profeta. Quando ela chega diante do profeta, Danilo, ela logo vai dizendo: olha, o meu marido morreu trabalhando para o Senhor, foi o texto que lemos. E veio os credores a levar os meus 2 filhos para serem escravos. E ela começa a chorar, e o profeta parado olhando. Eu não estou falando de um menino de recado, eu estou falando de um profeta, Eliseu. Porque tem alguns aí que é menino de recado: dá uma gravata que eu profetizo, dá um par de sapato que eu profetizo. Mas ainda Deus preservou os profetas. Na mente dela: vou chegar lá e vou impressionar. Porque tem pessoas que vêm no culto, ele tenta impressionar o pregador, ele tenta impressionar o pastor, ele tenta impressionar o profeta, ele faz cara de pedinte de esmola para receber a profecia. Não precisa. Deus, ele ainda preservou os profetas, e aquilo que você precisa, ele fará. Não fique se rebaixando, não fique se humilhando, não fique rastejando diante das pessoas, porque quem dá vitória é Deus. E profeta que é profeta não se deixa ser levado pelo momento, não deixa se ser levado pelo ambiente, não deixa ser levado por aquilo que vão impressionar. Pessoas que querem mostrar o cartão de crédito para receber a palavra, pessoas que querem impressionar com o carro que está na porta para impressionar o pregador. Eu sei que infelizmente há muitos sendo levados por isso, mas ainda há profeta na casa. E tudo que ela ensaiou em casa, ela desenrola. E agora, quando ele perguntar o que temos em casa, fazemos um coral. Nós não temos nada em casa, foi dito e feito. O profeta perguntou: o que tenho eu de fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. Aí vem o coral, os 3: nós não temos nada em casa. O profeta continua olhando. É aí que mora a avalanche de problemas na minha vida e na sua vida. Você conhece pessoas assim. Você conversa com ele sempre: não tenho nada, não sou nada, não posso nada, quem sou eu? Sou zero à esquerda, ninguém lembra de mim, sou o mais feio da casa, sou o mais ridículo, sou... Sempre ele se rebaixa. Não tenho nada, não sou ninguém, quem sou eu? Até para pregar ele sobra um público e diz: eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Ele sempre se menospreza.
E isso traz problemas para nós. Porque se formos assim no nosso dia a dia, dificilmente conseguiremos ter coisas. Motorista de caminhão, se porventura acontecer de ficar desempregado, você vai fazer o seu currículo lá, você vai tentar colocar todas as suas qualidades. E quando chegar uma entrevista para você fazer, alguém vai perguntar: você sabe dirigir? Você vai dizer: eu sou o melhor motorista de Piracicaba. Você vai vender o seu peixe, vai tentar impressionar, porque você sabe daquilo que você sabe tocar, sei muito bem. Não é exaltação, é você mostrar que verdadeiramente você valoriza aquilo que Deus te deu como talento. Uma vez que você começa a falar para as pessoas: não tenho nada, eu não sou nada, eu não sei pregar, irmão, se não sair nada, tudo indicava que não ia sair. Desce do altar, deixa para outro. A minha casa é a mais feia, a minha casa é a menor, ninguém olha para mim. Isso traz avalanche de problemas. Você sabe dirigir? Sei, e bem. Quando alguém falar para você: essa porta pode ser sua, sim, eu vou fazer o meu melhor, a pessoa vai olhar e vai dizer: gostei. Porque Deus vai dizer: é disso que eu preciso, de alguém que diga que tem algo. Levanta as suas duas mãos essa noite. Eu já quero profetizar nessa noite. Ainda que você entrou aqui nessa noite, e se eu virar você de ponta cabeça, não vai cair uma moeda de 10 centavos do teu bolso. Ainda que olhássemos na tua carteira, não tivesse uma nota de R$2 dentro dela. Se abríssemos o teu coração aqui neste momento, veríamos aí dentro o Espírito Santo. Nessa noite você pode não ter um carro novo ainda para andar. Eu disse ainda, você pode não ter um carro novo para andar. Ainda você pode não ter a tua casa nova para morar. Ainda você pode não ter o melhor emprego da cidade. Mas se nós abríssemos a tua alma aí dentro, veríamos algo aí dentro que Satanás ele não pode tocar, que Satanás ele não pode ver. E se eu for mais ousado e subir no céu, porventura Deus deixar subirmos lá, como deixou João subir no céu, lá no livro teria o teu nome. Qual livro é esse? O livro da vida. E lá teria o teu nome. Então você não é o menor, você não tem nada, você tem sim, você tem o nome escrito no livro da vida, e dentro de você habita o Espírito Santo. Porque eu já vi Satanás dar risada de pessoas com cartão de crédito. Eu já vi Satanás dar risada de pessoas com terno igual ao meu. Eu já vi pessoas dar risada de pessoas bem-sucedidas e vestidas. Mas eu nunca vi Satanás brincar com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pode estar de chinelo havaiano no pé, mas quando levanta a mão, Satanás bate em retirada. Aleluia. Declare no que é que tens em tua casa. Nós não temos nada em casa. O profeta continua olhando, porque o olhar do profeta inquire a verdade, atrai a verdade. Ele continua olhando. Ela se envergonha, coloca a mão na cabeça, coça a cabeça. Diz: lembrei de uma botijinha de azeite. Para quem não tinha nada, já melhorou. Dentro do coração do profeta era tudo o que eu precisava. Eu sabia que tinha uma reserva. Deus veio responder para alguém aqui algo nesta noite. Tem sempre uma reserva naquele quarto. Sabe por que você está aqui? É porque tem alguma coisa, senão não estaria aqui. Sabe por que você venceu aquela luta? Que você achou que não ia vencer? É porque tinha uma reserva. Era pouco, mas Deus, Ele não olha para a quantidade. Deus olha para a qualidade. Deus olha para aquilo que é de verdade. Talvez para você é pouco. Ela diz: lembrei, um pouquinho de azeite, uma botijinha. Deus diz: para mim é muito, é o suficiente. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que o pouco para Ele é o suficiente para Ele fazer muito. Então vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Sai lá perguntando quem tem vasos.
leve para casa. Pega aquela botijinha, aquela reserva e começa a deitar sobre eles. E vai pôr na parte o que estiver cheio. Olha que mistério. Você vai enchendo. Quer entrar nessa casa comigo? Uma casa que estava em desespero e que agora essa casa virou uma olaria. O pastor estava falando sobre unção. Óleo, azeite na Bíblia fala sobre unção. Uma casa que agora não tinha nada, que estava em desespero e em pânico. Agora eu vejo uma mulher, imagina as crianças brincando, de encher azeite, de encher vasos. E na medida que aquele pouquinho de azeite ia virando assim, aqueles vasos grandes enchendo, era uma fonte inesgotável. E enchendo, dizendo: mãe, não acaba. Não, filho, e vai colocando, e aquele azeite caindo para o chão, na medida que ia trocando os vasos. Todos os vasos foram cheios naquele dia. Quando todos estavam cheios, a mãe pergunta: filho, trazei-me ainda um vaso. Mãe, não tem mais. Já perguntei para todos os vizinhos, não tem. Já verifiquei aqui, não tem. Até os nossos copos nós já enchemos. As panelas estão cheias. Não tem mais aonde colocar azeite. Oh, glória. Eu sinto uma glória de Deus aqui nesta noite. Aquela mulher agora, ela sai disparada e vai até o profeta. Ela diz: todos os vasos estão cheios. Ele disse: então vai, vende o azeite, pague as suas dívidas e viva do resto. É aqui que eu quero pregar nessa noite em rápidas palavras. A olho nu, olhando para o texto, parecia que o problema daquela mulher é o mesmo problema que o teu. Talvez alguém aqui nessa noite que o teu problema é igual ao dela. Talvez você perdeu um ente querido da família e você está enlutado. Você perdeu alguém, talvez você ficou viúvo por esses dias. E você está dizendo: a minha vida acabou porque era a minha sustentação, era a minha coluna, era a minha alegria, era a minha paz, era a minha companhia. Mas a minha Bíblia, a vossa Bíblia diz que Deus, Ele cuida das viúvas e dos viúvos. Haviam muitos em Israel, mas Deus cuidou da viúva de Serepta. Deus cuidou da viúva. Talvez você está dizendo: não, graças a Deus o meu não é luto, não é viuvez, mas eu estou endividado como esta mulher. Eu perguntasse quem é que tem dívida, alguns levantariam as duas mãos e os dois pés, de tanta dívida que tem. Mas Deus também diz na tua palavra que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas espera aí, se Ele é o dono do ouro e da prata, por que é que eu estou tão endividado assim? É porque você está achando que esse é o teu problema. Ah, o meu problema é o mesmo problema dessa mulher, orfandade de pai. Diz os estudos que uma criança que cresce sem a figura paterna no lar, ele cresce com alguns distúrbios psicológicos. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, todavia eu te adoto como filho, tu és meu. Se tem alguém aqui nessa noite que você está preocupado porque é orfandade de pai, o Senhor Deus é aquele que te pega no colo, é aquele que te coloca debaixo dos braços e diz: tu és meu, aonde tu fores eu irei. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, porque eu sou aquele que cuido de ti. Então qual é o problema daquela mulher? É o mesmo problema que o seu, que o meu, que o nosso. Porque se aquele profeta fosse um menino de recado, primeiro, eu não estaria pregando essa palavra nessa noite, porque não estaria essa história na Bíblia. Porque se aquele profeta fosse um menino de recado que temos por aí,
Ele logo tiraria uma nota do bolso e diria: mulher, vai, e não volta mais, porque tenho compromissos. Ele pegaria uma cesta básica no fundo da igreja, daria para aquela mulher, mas depois de 20 dias ela teria fome de novo. Alguém talvez resolveria metade do problema e negociaria com ela: olha, eu vou resolver o problema de um filho, mas o outro você vai ter que dar como escravo, porque não tenho dinheiro para te manter. Mas ela foi no lugar certo. Primeiro ponto positivo para a igreja que aqui está: você veio ao lugar certo. Se alguém falou para você: vai lá naquela igreja porque lá o Espírito Santo habita, lá tem pessoas que cantam e Deus recebe a adoração, que lá tem pessoas que pregam a palavra, o milagre acontece, você deu o primeiro passo certo. Enquanto muitos saíram para ir em bailes, bares, festas, ou estão na tua casa, no seu aposento, não é errado fazer isso. Está no teu aposento, mas sair para lugares aonde atrai a perdição, aonde estão procurando a felicidade, estão procurando a alegria, estão fazendo errado. Mas eu glorifico a Deus, que há um povo que Deus preservou, que veio aqui nesta noite, que olhou para a canseira e disse: você não me vence. Olhou e disse: amanhã é segunda, mas hoje é domingo ainda, vou aproveitar e vou buscar a minha milagre, a minha bênção. Você tomou a atitude certa. Mas tome cuidado para não dar o passo errado, mesmo já estando aqui. Qual foi o passo errado daquela mulher? Tentar impressionar. Ninguém impressiona Deus. Alguém consegue impressionar Deus? Vou cravar uma peça aqui, vou surpreender Deus. Não. Deus, Ele gosta que nós externamos aquilo que sentimos. Deus, Ele usa livre-arbítrio. Jesus sabia que aquele homem estava cego, cego de Jericó, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele sabia que o homem estava há 38 anos naquele tanque, mas ele diz: queres ficar são? Porque ele quer confissão, ele quer que externamos, ele quer que verbalizamos aquilo que queremos. Uma coisa é você tentar impressionar Deus, outra coisa é você se entregar a Deus e: eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. E ela ensaiou e ela falou diante do profeta: nós não temos nada. Porque ela achou que o problema dela era dívida. Mas o problema dela é que ela tinha em outrora azeite. Porque tem hora que o problema é tão grande na nossa vida que achamos que o azeite não resolve. Achamos que a opressão, as batidas na porta, os telefonemas, os e-mails, a opressão do inimigo é tão grande, o diagnóstico do médico, aquilo que o advogado não deu boas esperanças para você, é tão desafiador que você esquece que lá no teu quartinho espiritual há uma botijinha de azeite. Mas havia um profeta ali que faz a pergunta. Ela se envergonha e lembra: tem sim uma botijinha de azeite. Quero eu acreditar ali que para ela lembrar onde estava a botijinha depois que ela chegou em casa, talvez eu trabalho, talvez no meio da bagunça, no meio dos afazeres, talvez algo que há muito tempo ela não usava, não é assim? Algo que há muitos anos não usamos. Quando vamos procurar, reviramos a casa inteira e às vezes temos dificuldade de achar. Quero eu acreditar que a mulher, quando ela vai indo em casa, ela disse: eu disse que tinha uma botija, mas nem sei onde ela está, nem sei se ainda está lá, mas eu tenho que procurar, eu tenho que achar. Hoje Deus nos trouxe aqui porque Ele quer nos levar no quarto da nossa vida, e Ele quer que encontramos a nossa botijinha de azeite. O que você precisa não é dinheiro, o que você precisa não é que alguém ocupa o lugar daquilo que deixaram, das pessoas que se foram. O que você precisa é de azeite. Azeite na Bíblia fala de Espírito Santo. Porque se o dinheiro hoje for entregue a você, ele vai resolver metade do problema. Porque dinheiro não traz felicidade plena. Uma coisa é você ser rico, outra coisa é você ser próspera. Há uma diferença muito grande entre prosperidade
e entre riqueza, porque eu conheço pessoas ricas que não são prósperas. Há pessoas que são ricas financeiramente, monetariamente, e isto é bom e nós gostamos sim. Mas a prosperidade é aquilo que nos preenche. Quer ver o que é prosperidade? Família. Você ter filhos, esposa, esposo. Você pegar e vir para a casa de Deus e vamos lá agradecer a Deus. Vamos lá louvar o Senhor. Quer ver o que é prosperidade? É colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Você ter paz de espírito. Pessoas aí ricas monetariamente, carros importados, uma casa muito grande, uma cama de 4, 5 metros, mas quando ele deita ele tem que tomar 3 comprimidos para ele dormir 3 horas. Ele é rico, mas não é próspero. Prosperidade é você ter coragem de olhar no olho das pessoas e dizer: eu te perdoo, eu te amo. Prosperidade é aquilo que faltava para aquela mulher. É simbólico quando fala sobre azeite, porque azeite era algo tão impressionante naqueles dias, porque fazia perfume, fazia remédios. Foi aquilo que fez aquelas mulheres naquela parábola, as mulheres que deixou acabar o azeite, acendia, mantinha a tocha acesa. O azeite na Bíblia é aquilo que aquele samaritano deu àquele jovem, aquele homem que estava caído pelo caminho, sarou as suas feridas e estancou o seu sangue. Azeite é aquilo que preenche, aquilo que resolve, é aquilo que traz a paz. Eu já estava com o texto aberto quando o pastor falou sobre buscarmos o Espírito Santo numa campanha, e Deus calorou meu coração e falou comigo: hoje eu já vou começar a fazer no meio da minha igreja. Porque há pessoas aqui que você está achando que se a porta se abrir resolverá o teu problema, mas você sabe que o teu problema não é esse, isso é apenas um dos problemas. E que sempre teremos problemas, porque tem problemas que são eternos. Só quando formos para a eternidade que isso vai cessar, vai acabar. Uma delas é dívidas, uma delas é dificuldades. Grandes empresários, grandes empresas estão endividadas, por isso que muitos quebraram na pandemia. Mas como pode? Porque a vida é assim, é um ciclo. E sempre vamos ter, mas tem coisas que o Senhor Deus, Ele garante que resolve para nós. Uma delas é o Espírito Santo que Ele deixou. O Espírito Santo não habita em árvores, o Espírito Santo não habita em águas. Ele habitava quando ainda não tinha homens na terra, porque diz a palavra: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas, porque não havia eu, não havia você. Mas uma vez que o homem veio à terra, Ele sempre habitou no homem, porque Ele tem compromisso com o homem, Ele tem compromisso com o ser humano, e Ele não voltou para o céu desde Atos 2. Ele está no meio de nós. Ele está aqui nesta noite querendo habitar e nos encher da tua glória. Há algumas coisas na Bíblia, eu sempre falo isso, que me chama a atenção, eu me apego a esses detalhes. Quando ela disse: eu tenho uma botija, o profeta diz: então vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, depois entra e fecha a porta. Por que isso está na Bíblia? É como se o profeta estivesse dizendo para aquela mulher: fecha a porta, porque o que eu vou fazer lá dentro, o lado de fora, o lado externo, não está pronto para receber. Se alguém chegar aqui, não vai entender nada do que está acontecendo. Fecha a porta da dúvida. Fecha a porta do medo. Fecha a porta da depressão, da angústia. Fecha a porta, os credores estão lá fora. Fecha a porta. Se relacione comigo. Se
Se relacione comigo. Veja o que eu tenho para manifestar aqui dentro da tua casa. Eu estou falando sobre família. Eu posso parar a mensagem agora aqui e dizer para alguém: hoje Deus, Ele vai entrar na tua casa e Ele quer que você feche a porta. Porque a inveja vai ficar do lado de fora. A miséria ficará do lado de fora. O desemprego ficará do lado de fora. O vício não fica onde o Espírito Santo está. Então ele ficará do lado de fora. Eu estou pregando sobre família, alguém que precisa ouvir a voz de Deus, e Ele está aqui falando, dizendo para alguém nessa noite: hoje eu estou procurando a tua botija, porque eu quero transbordar azeite sobre a tua vida. Feche os teus olhos onde você está. Onde está a tua botija? Deixa mais claro para mim, pregador, o que seria botija nos dias de hoje. Aquela intimidade que você teve um dia com Deus. Lembra daquele dia em que você desceu as águas, foi batizado? Consegue lembrar do primeiro dia em que você foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas estranhas, queria que aquele culto não terminasse naquele dia? Lembra da primeira vez que você pregou? Traga a memória. Você pregou só 5 minutos, quase não saiu nada, mas foi tanta glória naquela noite. Sabe por que só foi 10, 15 minutos naquele dia que você pregou? É porque você estava totalmente dependente de Deus. Você não falou nada de você. Mas os dias vão passando. Hoje nem esses 15 minutos você consegue pregar mais. Porque você está preocupado com os afazeres. Porque você acha que tem pouco azeite. Você acha que aquela botijinha não vai resolver o teu problema, que o teu problema é maior que aquela botijinha. O Espírito Santo, Ele nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que eu e você encontramos aonde deixamos aquela reserva. Consegue entrar na tua casa espiritual? Consegue lembrar da maior manifestação de Deus sobre a tua vida? Consegue lembrar do dia que você levantou a mão e aceitou a Jesus e disse: escreve meu nome no livro da vida? Consegue lembrar daquele cantinho da tua cama que você dobrava os joelhos todas as noites para orar? E ali você sentia Deus. Consegue lembrar do jejum que fazíamos e se sentíamos tão fortes e fortalecidos que qualquer luta que viesse naquela época nós enfrentávamos com coragem, porque sabíamos que estávamos com a nossa botija cheia. O teu problema não é dívidas. Há um vazio que precisa ser preenchido nesta noite. Tu não tinha o que você tem hoje, e você era mais feliz do que hoje. Você não tinha o carro que você tem, a casa que você mora, você passava por necessidades maiores, mas você era mais íntimo de Deus. Você não tinha o carro que parava na porta e te levava embora depois do culto. Você ia a pé, mas você ia glorificando. O piso das igrejas, quem é mais antigo na igreja sabe, não era esse piso lindo que está aqui. Era terra, era chão pisado.
dobrava os joelhos, ficava com os joelhos cheios de barros depois da oração, mas levantava falando em mistério. Hoje o piso é assim, ele não dobra os joelhos para orar, ele chega como se tivesse chegado no restaurante, dizendo: me sirva porque estou com fome. Mas o Espírito Santo está dizendo para mim: aqui não é McDonald's, aqui primeiro você se entrega e depois recebe. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas que estão aqui nessa noite, porque Ele quer se relacionar contigo outra vez. O Espírito Santo Ele nos traz aqui nessa noite porque Ele quer voltar a ter intimidade. Responder a algumas pessoas que talvez sempre perguntam: mas Diego, por que é que sempre você está pregando nesse altar? E tem pessoas que às vezes criticam e murmuram porque tomam conhecimento dessas coisas, e isso me entristece. Por quê? Porque essas pessoas poderiam estar fazendo, poderiam estar ocupando. Eu ficaria muito feliz de estar sentado se tivesse pessoas que tivessem a coragem de se colocar de pé e pregar o Evangelho de Cristo, mas não fazem. Pega a tua botija hoje, enche ela de azeite, ocupa este lugar, ocupa os altares que estão bagunçados por aí, que ninguém mais quer pregar a verdade, mas que estão virando palcos de brincadeiras e de teatro. Mas o Senhor Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer que hoje Ele quer nos encher. Se revista, pega a tua botija. Tem azeite aí, tem uma reserva aí, é umas gotas, mas tem alguma coisa aí. Deus poderia levantar outro, mas Ele ainda conta contigo, irmã. Ele ainda conta contigo, varão. O teu problema não é financeiro, o teu problema não é social, o teu problema é espiritual. O que não faz você vencer, o que faz sempre você estar aqui hoje glorificando e amanhã desanimado em casa, querendo se suicidar, querendo brigar com alguém, não querendo mais voltar na igreja, não é a dívida, porque a dívida sempre vai estar sobre nós, porque a conta de água chega todo mês, a de luz chega todo mês, a da internet chegará todos os meses. Mas o Espírito Santo está dizendo: o que resolverá o teu problema e te fará vencer é o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem barreiras, não tem barreiras, não tem barreiras que o deixa parar e desistir. Aleluia! Não se iluda não, você pode até falar bonito, mas sem o Espírito Santo nada acontece. Não se iluda não, você pode até cantar bonito, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não há adoração. Há cântico, mas não há adoração. Se não tiver o Espírito Santo, não tem almas salvas. Quer resolver o problema da tua casa, varão? Quer resolver o problema da tua casa, irmã? Enche a tua casa de azeite do Espírito Santo. Se revista. Muda as palavras de dentro do teu lar. Pare de murmurar e ore. Pare de criticar e ore e busque a presença. Coloca hinos na tua casa ao invés de ficar murmurando e criticando. Fale palavras de bênção para o teu filho. Pare de ficar falando que o teu filho não presta, não serve para nada. Diga: ele é uma bênção, porque foi Deus que me deu com saúde e ele é uma bênção na minha vida. Hoje o Senhor Deus Ele nos trouxe aqui porque Ele quer que encontramos a nossa botija. Feche os teus olhos onde você está, inclina a tua cabeça. Eu tenho 10 minutos ainda, então quero aproveitar esses 10 minutos para encontrarmos a nossa botija. Esqueça a pessoa que está do teu lado neste momento. Entre no santuário de Deus. Começa a procurar nessa bagunça que talvez está a nossa vida.
a botija. Oh, aleluia. Consegue encontrar? Qual foi a maior manifestação de Deus na tua casa? Na sua vida? Aquele dia que Deus te tomou, que Deus te encheu. Tanta fé que tínhamos, né? Como acreditávamos na palavra. Pregadores não pregavam igual hoje, não tinham teologia igual tem hoje, não falavam palavras como falam hoje. Mas quando falava que Jesus iria dar a bênção, era o suficiente. Quando falava então que Jesus ia voltar uma glória dentro da igreja, que ia acabar com o culto e falar que Jesus ia voltar, porque as pessoas estão tão apegadas a Netflix que Jesus está em segundo plano. Ele está tão apaixonado pelo time de futebol dele que ele quer ver a final do Brasileiro, e Jesus não pode voltar antes disso. Ele está tão preocupado com a fazenda, quem vai ganhar aquilo, que ele não quer que Jesus volte. Como queríamos ver o céu. Aleluia. Como sonhávamos com o céu. Alemandará sob a lamantúria. Como as pessoas eram usadas por Deus, eram tomadas pelo Espírito Santo. Como eu gostava de ficar perto daquelas irmãs de cabelo branco, porque sabíamos que ali tinha virtude, tinha glória, tinha unção. Aleluia. Os hinos eram só corinhos, não tinha esses hinos belos que tem hoje. Os corinhos são belos, mas não precisava mais que os corinhos para a glória descer, para a casa se encher, para a manifestação acontecer. Deus permitiu tudo isso na tua vida porque Ele quer que você encontre a tua botija hoje. Mas qualquer palavra te entristece, qualquer coisa te tira da igreja, qualquer coisa faz você virar as costas para Deus. Mas antes as lutas eram tão travadas, e mesmo assim nós dizíamos: está difícil, mas eu vou continuar, porque o meu alvo é Deus, o meu alvo é a salvação. Aleluia. Lembra quando você sonhava em ser um pregador da palavra, uma profetisa da casa, um pastor, um obreiro? Eu profetizo que vai arder outra vez. Eu profetizo que Deus vai fazer de novo. Eu profetizo que a chama vai começar a partir daqui. Eu profetizo que o avivamento vai partir desse altar, desta igreja, e vai incendiar templos, igrejas, ministérios por aí. Conseguiu achar a tua botija? Então fique de pé comigo nessa noite, eu tenho que parar. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre todos aqueles vasos, e vai pôr na parte o que estiver cheio. Estenda as suas duas mãos para frente, como se fosse receber algo de alguém, assim. Quero te convidar nessa noite a fazer uma oração e pedir ao Senhor que
Ele te encha, assim como Ele encheu os vasos da casa daquela mulher, que Ele encha a tua casa de azeite, que é o Espírito Santo. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eis aqui tua igreja, os teus filhos, as tuas servas, ó Pai. Homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que entraram aqui, ó Pai, preocupados, achando que o problema, ó Pai, era material, era físico, mas que na verdade o que resolverá esses problemas é espiritual. Eu quero profetizar sobre lares, sobre famílias essa noite, a restituição daquilo que foi tirado, daquilo que foi subtraído, daquilo que foi roubado, daquilo que o sistema, que o mundo, que as coisas, que o dia a dia tirou de nós, possa ser resgatado. Eu sei que aonde essa irmã, esse irmão está com as mãos estendidas, na mão dele, na mão dela, há uma botija de azeite, algumas mais cheias, outros nem tanto, mas que é uma reserva que eles estão apresentando diante do teu altar nesta noite. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem azeite reservado para cada um de nós. O teu Espírito, Ele paira sobre esta igreja nesta noite. E aonde estiver alguém sedento, alguém, ó Pai, que queira ser tocado pelo teu Espírito, alguém que ainda, Pai, anseia pela tua presença, alguém que ainda, Pai, anseia pelo aquilo que o Senhor tem para dar, para fazer, alguém que ainda, Pai, quer entrar no quarto, fechar a porta e se relacionar contigo outra vez. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar nesse momento uma unção de graça e de virtude sobre a vida dele e sobre a vida dela. Assim como transbordou aqueles vasos naquele dia na casa daquela mulher, vidas serão transbordadas pela tua presença. Alamanará soubia. Haverá profecia outra vez na casa. Eu profetizo que haverá interpretações de línguas estranhas no nosso meio. Eu profetizo que cânceres serão expelidos. Eu profetizo que pessoas serão curadas. Eu profetizo que paralíticos serão curados. Eu profetizo que cegos enxergarão, surdos ouvirão. Eu profetizo, ó Pai, que pessoas chegarão aqui, ó Pai, em cadeiras de rodas, com muletas, e se levantarão e caminharão, porque a tua presença está dentro da casa. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que pessoas serão, ó Pai, incomodadas a partir de hoje a orar pelas madrugadas. Pessoas serão incomodadas a jejuarem pela manhã. Eu profetizo que haverá pessoas que terão vontade de querer aprender da palavra e chegará até o pastor da igreja dizendo: pode contar comigo para a abertura dos cultos, pode contar comigo para cantar no louvor, pode contar comigo para fazer visita nos hospitais, porque é uma chama que arde dentro de mim. Oh, aleluia! Eu profetizo no nome do Senhor Jesus que a chama vai arder outra vez dentro de nós, porque estamos entendendo que há algo muito maior que esse problema material, social, familiar. Há algo espiritual, porque eu aprendi que se a nossa vida espiritual está bem, as demais idem, as demais caminham, as demais prosperam, as demais acontecem, as demais dão certo, porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz e nos leva. Por isso eu profetizo diante da tua igreja, Pai, que essa botija, que este vaso, que é eu, que esta irmã, que este irmão, que
transborde, que possamos ser cheios da Tua presença, da Tua graça, e que possamos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, resolver aquilo que nos incomoda e vivermos do resto, vivermos aquilo que o Senhor tem para a eternidade, porque o Espírito não sairá de nós. É que eu te peço, e desde já, ó Pai, crendo na Tua palavra, eu profetizo para a Tua igreja, que hoje essa casa, ela fecha a porta para os vícios. Hoje essa porta será fechada para a obra de feitiçaria, de macumbaria. Eu profetizo que essa casa, esse lar, a porta será fechada para a prostituição, para o homossexualismo, para o lesbianismo, para as pessoas que querem, ó Pai, praticar a maldade. As portas se fecham hoje. Eu profetizo que esta casa será uma bênção. Se você acredita na palavra, vai dizendo amém. Eu vou profetizando e você vai confirmando. Eu profetizo que essa casa será uma bênção. Eu profetizo que neste lar reinará paz. Eu profetizo que os remédios ficarão na farmácia. A tua casa não será uma farmácia. A tua casa será uma casa de bênção, porque você não viverá sobre remédios. Você não viverá diante de situações precárias de saúde, porque a saúde vai voltar. Eu profetizo que haverá libertação. Eu profetizo que o vício do cigarro sairá desta casa. O vício do álcool sairá desta casa. Eu profetizo que a paz reinará dentro dessa casa. Não vai haver separação. Não vai haver separação.